Ela dormia no chão de concreto frio todas as noites. Comia uma vez por dia, quando tinha sorte. Não possuía nada além das roupas surradas que vestia. Ele tinha 3 casas, dirigia carros que valiam fortunas e possuía mais dinheiro do que seria capaz de gastar em 10 vidas. Mas quando o carro dele parou no meio do nada, numa estrada escura e vazia, ela fez algo que nenhum dos dois jamais esqueceria. Um único ato de bondade, de uma garota que não tinha absolutamente nada, virou o mundo de um bilionário de cabeça para baixo. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque o que aconteceu depois vai te partir o coração antes de te reconstruir completamente. Essa é a história de Rita. Uma jovem sem-teto que ajudou um bilionário numa noite úmida em Lisboa e descobriu que, às vezes, os corações mais ricos habitam os corpos mais pobres. Era uma sexta-feira à noite, daquele jeito que Lisboa tem de ser pesada no fim do verão, quando o ar ainda carrega calor, mas já traz o frescor da noite. O céu estava se fechando em tons de laranja e roxo, como se o sol tivesse resistência em desaparecer. Na autoestrada que corta a margem do Tejo em direção a Cascais, longe do movimento do centro, a estrada estava quase vazia. Silenciosa demais para aquela hora. Um Range Rover prateado deslizava pela pista com aquela suavidade que só os carros caros têm, como se o asfalto fosse feito especialmente para ele. Dentro do carro, Diogo estava relaxado ao volante, uma mão no controle, a outra batendo levemente na coxa no ritmo do jazz que saía pelos alto-falantes. Diogo tinha 29 anos. Era alto, bem constituído, com um rosto que chamava atenção em qualquer sala que ele entrasse. Vestia uma camisa branca cara, com as mangas dobradas até o cotovelo, e uma calça escura que provavelmente custava mais do que o salário mensal de muita gente. Ele estava voltando de um jantar de negócios em Almada. Era dono da Diogo Energia Solutions, uma das empresas de energia e petróleo que mais crescia em Portugal. Aos 29 anos, já havia faturado seu primeiro bilhão. As revistas escreviam sobre ele. Os jovens empreendedores queriam ser como ele. Mas naquela noite, Diogo não era um bilionário nem um gênio. Ele era apenas um homem cansado, querendo chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Foi quando o carro deu o primeiro solavanco. Diogo franziu a testa. Endireitou o corpo na cadeira. O que foi isso? O motor começou a emitir um ruído estranho, metálico, aquele som que faz a gente sentir que alguma coisa está muito, muito errada. Ele pressionou o acelerador com cuidado. O carro não respondeu. Em vez de acelerar, foi perdendo velocidade. As luzes do painel piscaram uma vez, 2 vezes. Não, 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 ele murmurou, apertando o volante. Agora não. Por favor, não agora. Mas o carro não se importou com o que ele queria. Com o último engasgo, o motor morreu completamente. O Range Rover foi parando aos poucos na berma da estrada vazia, como um animal ferido que finalmente decide deitar. Diogo ficou ali por um momento, olhando para o volante sem acreditar. Depois bateu a mão no painel com força. Perfeito, ele disse para o carro vazio. Só podia ser perfeito. Tentou a ignição de novo. Nada. Tentou mais uma vez. Silêncio. O motor estava completamente morto. Ele pegou o telemóvel e ligou para o mecânico. Chamou 2 vezes. Caiu na caixa de mensagem. Tentou de novo. Mesmo resultado. Claro, ele disse, jogando o telemóvel no banco do passageiro. Claro que o sinal ia falhar justamente agora. Ele olhou ao redor. A estrada estava vazia nos 2 sentidos. Nenhum carro, nenhuma moto, nenhuma pessoa. Só árvores dos 2 lados e o último fio de luz do sol sumindo no horizonte. Ele nem sabia exatamente onde estava. Em algum ponto entre a Almada e a Marginal. Mas aquela parte da estrada não tinha casas, não tinha postos, não tinha nada. Diogo saiu do carro e foi até o capô. Abriu e ficou olhando para o motor como um médico que nunca estudou medicina olha para um paciente grave.
Ele não sabia absolutamente nada sobre motores. Para ele, aquilo era só um amontoado de metal e fios. Ele tocou em algumas peças aleatoriamente, esperando que algo se encaixasse de volta por milagre. Nada aconteceu. Ele ficou ali quase 30 minutos, verificando o telemóvel a cada instante, torcendo para o sinal voltar. Mas não voltou. O céu foi escurecendo. O ar foi esfriando. E Diogo foi sentindo algo que raramente sentia: desamparo. Foi então que ele viu, ao longe, uma silhueta se movendo. Alguém caminhava pela berma da estrada, vindo na direção dele. Uma figura pequena, com passos lentos, vindo de Almada. Conforme a pessoa foi se aproximando, Diogo percebeu que era uma jovem. Ela devia ter seus 20 e poucos anos. Usava uma saia comprida e desbotada, com uma blusa larga com remendos nas mangas. O cabelo estava preso num rabo de cavalo torto, e ela carregava uma bolsa pequena e preta pendurada no ombro. As sandálias dela pareciam que iam se desfazer a cada passo. Ela caminhava com a cabeça baixa, como alguém que carrega o peso do mundo nos ombros. Mas tinha algo de firme na forma como ela se movia. Algo de sólido. Como se o peso já fosse velho conhecido e ela soubesse exatamente como lidar com ele. Diogo a observou se aproximar sem saber bem o que fazer. Devia pedir ajuda? O que essa garota podia fazer? Ela claramente tinha os próprios problemas. Mas quando ela chegou perto o suficiente para ver o capô aberto, ela diminuiu o passo. Olhou para o carro. Olhou para Diogo. Parou. Por um momento, os dois se encararam sem dizer nada. Foi ela quem falou primeiro. Boa noite, senhor, ela disse baixinho. A voz era suave, mas clara. Com aquele jeito de quem foi ensinada que a educação custa nada. Diogo ficou sem jeito. Ele esperava que ela passasse direto, como a maioria das pessoas faria. Mas ela tinha parado. Ela tinha cumprimentado. Boa noite, ele respondeu, ainda sem saber o que dizer. A jovem olhou pro carro de novo. Está tudo bem? Diogo soltou uma risada amarga. Não muito. O carro parou e eu não sei o que tem. Ela fez que sim com a cabeça, devagar, como se entendesse. E então fez algo que Diogo não esperava de forma alguma. Ela se aproximou. Posso dar uma olhada? Ela perguntou. Diogo piscou. Olhar no meu carro? Sim, senhor, se não se importar. Diogo a observou com atenção naquele momento. As roupas velhas. As sandálias partidas. A magreza no rosto. Ela parecia não ter comido direito em dias. E mesmo assim estava se oferecendo para ajudar um estranho. O orgulho dele deu um solavanco por dentro. O que aquela garota podia saber sobre um carro como aquele? Ela provavelmente nunca tinha entrado num Range Rover na vida. Mas aí ele se lembrou onde estava. Sozinho, na berma de uma estrada escura, sem sinal, sem mecânico, sem saída. Ele se afastou do capô. Pode olhar à vontade. A jovem pousou a bolsinha no chão com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa que ela possuía, porque era. Caminhou até o motor e se debruçou sobre ele com os olhos atentos. Não tocou em nada de início. Só observou. Os olhos dela percorreram cada peça, cada fio, cada conexão, com uma concentração que Diogo não esperava. Depois de alguns segundos, ela alcançou uma mão e tocou um fio perto da bateria com a ponta dos dedos. Seguiu o fio até a extremidade. E parou. Senhor, ela disse, olhando para cima. Esse fio aqui está solto. Desligado do terminal. É por isso que o carro não arranca. Diogo se aproximou e olhou. Aquele fio minúsculo? Sim, senhor. É pequeno, mas é importante. Sem ele, a bateria não consegue enviar energia para o motor. Ela reconectou o fio com cuidado, verificou se estava bem preso,
e se afastou limpando os dedos na saia. Tente ligar agora, ela disse. Diogo olhou para ela. Olhou para o motor. Voltou a olhar para ela. Ele não acreditava que ia funcionar, mas caminhou até o banco do motorista assim mesmo e girou a chave. O motor rugiu. Diogo saiu do carro quase que saltando e encarou o capô aberto com os olhos arregalados. O carro estava a funcionar perfeitamente. Como se nunca tivesse parado. Ele olhou para a jovem, que estava ali parada com um sorriso tímido nos lábios. Você consertou, disse ele, com a voz de quem ainda não processou o que aconteceu. Você realmente consertou. Era só uma coisa pequena, senhor. Diogo enfiou a mão no bolso e tirou a carteira. Pegou várias notas e estendeu para ela. Por favor, aceite. Você me salvou. Mas a jovem recuou e balançou a cabeça. Não, senhor, ela disse com calma. Eu não ajudei por dinheiro. Diogo franziu a testa. Mas você merece. Me ajudou. Ela sorriu, um sorriso que carregava uma tristeza antiga mais genuína. Bondade não se vende, senhor. Ajudei porque podia. É só isso. Diogo ficou parado. Imóvel. Ele tinha conhecido muita gente na vida. Pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas inteligentes. Mas nunca tinha encontrado ninguém que recusasse dinheiro depois de ajudar alguém. Todo mundo sempre tinha um preço. Todo mundo sempre queria algo em troca. Mas não essa garota. E ele nem sabia o nome dela. Ele abaixou as notas devagar e a olhou de uma forma diferente. Qual é o seu nome? Rita, ela disse. Rita, ele repetiu. Ele voltou para a carteira, mas desta vez tirou um cartão branco pequeno e estendeu para ela. Venha a este endereço amanhã de manhã. Pergunte por mim. Meu nome é Diogo. Diogo Fonseca. Rita olhou para o cartão. As mãos tremeram levemente quando pegou. Os olhos percorreram as palavras devagar. Diogo Energia Solutions. CEO. Diogo Fonseca. Senhor, ela disse, com a voz incerta. Por quê? Diogo sorriu. Só venha. Confia em mim. Rita olhou para ele. Olhou para o cartão outra vez. Não sabia o que dizer. Devagar, fez que sim com a cabeça e guardou o cartão na bolsinha. Obrigada, senhor, ela sussurrou. Diogo entrou no carro. Enquanto saía pela estrada, ele a viu no espelho retrovisor. Ela estava parada na berma, a vê-lo partir. Os últimos raios de sol iluminaram o rosto dela. E Diogo sentiu alguma coisa estranha no peito, alguma coisa que ele não soube nomear. Ele não sabia ainda, mas aquele momento naquela estrada escura ia mudar a vida dos dois para sempre. Naquela noite, Rita voltou para o lugar que ela chamava de casa. Mas chamar aquilo de casa era generoso demais. Era um prédio inacabado atrás de um mini-mercado em Almada. As paredes estavam rachadas, o chão coberto de pó, e o telhado era uma mistura de chapas velhas que mal seguravam a chuva. Rita dormia num canto do prédio, num pedaço de cartão que ela havia encontrado perto do mercado. Aquele cartão era o colchão dela. Um pano velho era a manta. E a bolsinha preta que ela carregava para todo lado guardava as únicas coisas que ela possuía no mundo, 2 panos extras, um pente partido e uma barra de sabão que ela usava com tanto cuidado que durava semanas. Ela se sentou no seu colchão de cartão e tirou o cartão de visita que Diogo tinha lhe dado. Mesmo com a pouca luz que entrava pela fresta do telhado, ela conseguia ler claramente. Diogo Energia Solutions. Todo mundo em Portugal conhecia aquela empresa. Era uma das maiores do país. E o homem que a comandava tinha acabado de lhe dar o cartão dele. Rita não sabia o que pensar. Ela queria sentir esperança. Mas esperança era perigosa para alguém como ela. A esperança já a tinha traído vezes demais.
Ela tirou da bolsa um pedaço de pão que tinha guardado mais cedo. Estava duro e seco, mas era tudo o que ela tinha. Ela mordeu devagar, mastigando com cuidado, fazendo cada migalha durar o máximo possível. Enquanto comia, pensou na vida dela. Rita tinha crescido num orfanato em Coimbra. Nunca conheceu os pais. Os funcionários diziam que ela tinha sido encontrada na porta do orfanato quando era bebê, enrolada num pano sujo, sem nota, sem nome, sem nada. A vida lá dentro era dura. Crianças demais, comida de menos. Rita aprendeu cedo que para sobreviver tinha que ser forte. Tinha que lutar pelo que era dela. Tinha que aprender a cuidar de si mesma porque mais ninguém faria isso por ela. Quando completou 18 anos, o orfanato disse que ela precisava sair. Precisavam do espaço para crianças mais novas. Rita saiu com as roupas do corpo e uma bolsa pequena. Foi para Lisboa com a esperança de encontrar trabalho. Por um tempo, trabalhou como faxineira num restaurante pequeno. Mas o dono mal pagava, e quando ela cobrava o salário ele ficava furioso e ameaçava mandar embora. No final, mandou o mesmo, e nunca pagou o que devia. Depois disso, Rita fez o que pôde. Lavou roupas para gente no mercado. Carregou caixas para feirantes. Trabalhou em obras, misturando cimento, carregando areia. O trabalho era duro e o dinheiro era pouco, mas era melhor do que nada. Só que ultimamente não havia mais trabalho nenhum. A obra onde ela estava tinha parado porque o dono ficou sem dinheiro. Os feirantes do mercado disseram que não precisavam mais de ajuda. Então Rita tinha andado pelas ruas por semanas, procurando qualquer coisa, qualquer biscate que colocasse comida no estômago. Era por isso que ela estava caminhando por aquela estrada quando viu o carro de Diogo. Ela vinha de volta de uma obra em Almada onde tinha ido pedir trabalho. Tinha-o recusado. Ela olhou para o cartão mais uma vez e sussurrou: "Devo ir?" Uma parte dela tinha medo. E se fosse uma armadilha? E se ele fosse como todos os outros homens ricos que faziam promessas que nunca cumpriam? E se ela aparecesse lá e eles rissem dela e a mandassem embora? Mas uma outra parte dela, pequena e quieta, sussurrou outra coisa. E se for verdade? E se ele realmente quiser ajudar? Rita fechou os olhos e respirou fundo. Não tenho nada a perder, ela disse para si mesma. Nada mesmo. Guardou o cartão com cuidado na bolsa, terminou o pedaço de pão e deitou no colchão de cartão. Puxou o pano velho em volta do corpo com força. A noite estava fria. Ela fechou os olhos e sussurrou uma oração para a escuridão. Deus, se esse homem é de verdade, se essa é uma chance para algo melhor, por favor me ajuda. Estou tão cansada de lutar. Tão cansada de passar fome. Por favor, só dessa vez, deixa algo de bom acontecer. Ela não sabia se Deus estava ouvindo. Mas abraçou aquele cartão como se fosse a coisa mais preciosa que existia. Porque para Rita, aquele cartão não era apenas papel. Era esperança. E ela precisava disso mais do que precisava de qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, Rita acordou antes do sol nascer. Não tinha conseguido dormir de verdade de qualquer forma. A mente não parava. Ela se levantou, dobrou seu colchão de cartão com cuidado e foi até a torneira nos fundos do minimercado. Ela só funcionava de manhã cedo, então era preciso ser rápida. Lavou o rosto e as mãos com a água fria, desejando poder tomar banho de verdade, mas não havia lugar privado nem tempo para isso. Penteou o cabelo como conseguiu com o pente partido. Olhou para si mesma no espelho quebrado que alguém tinha jogado fora perto da torneira. O rosto estava magro. Os olhos pareciam cansados. Mas ela tentou sorrir pro próprio reflexo. Você consegue, Rita, ela sussurrou. Só precisa ser corajosa. Colocou o pano mais limpo que tinha, um azul desbotado com flores amarelas. Era velho, mas era o melhor que possuía. Dobrou o cartão com cuidado e pôs na bolsa. E começou a caminhar.
A Diogo Energia Solutions ficava em Lisboa, no Chiado. Rita nunca tinha ido ao Chiado. Tinha ouvido falar que era onde os ricos viviam e trabalhavam, onde os prédios eram altos e brilhantes, as ruas eram limpas e as pessoas andavam como se o mundo pertencesse a elas. Ela não tinha dinheiro para o metro, então foi a pé. Levou quase 2 horas. Os pés doíam quando ela chegou, e as sandálias estavam cobertas de pó da estrada. Mas ela não parou. Não podia parar. Aquela era a única chance que ela tinha. Quando finalmente chegou ao endereço do cartão, ela parou na calçada e ficou olhando. O prédio era imenso. Vidro e aço, brilhando sob a luz da manhã. Havia carros caros estacionados no interior. Pessoas de fato e de salto alto entravam e saíam com aquele ar de importância que vem de quem nunca precisou se preocupar com o dia seguinte. Rita olhou para si mesma. Para o pano desbotado. Para as sandálias empoeiradas. E teve vontade de virar costas e ir embora. Mas aí ela ouviu a voz de Diogo dentro da cabeça. Só venha. Confia em mim. Ela respirou fundo e caminhou até o portão. 2 seguranças estavam na entrada. Homens grandes, de uniforme. Quando viram Rita se aproximar, trocaram um olhar. E riram. Boa tarde, ela disse com educação. Vim ver o senhor Diogo. O segundo segurança riu mais alto ainda. Veio ver quem? O senhor Diogo Fonseca? O CEO? Sim, senhor, Rita disse, mostrando o cartão. Ele me disse para vir. Me deu este cartão. O primeiro segurança tirou o cartão da mão dela e olhou. Depois mostrou para o colega com um sorriso de escárnio. Esta menina acha que pode entrar aqui e ver o CEO, ele disse. Senhora, a senhora sabe quem é o senhor Diogo? Ele não recebe pessoas como a senhora. Como eu? Rita perguntou baixinho. Sim. Gente pobre. Gente de rua. Pode-se ir embora antes de chamarmos a polícia. Rita sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Mas recusou chorar. Ergueu o queixo e disse com firmeza, ele me disse para vir. Por favor, só avise que estou aqui. Meu nome é Rita. Mas os seguranças não estavam a ouvir. Riam, faziam piadas, chamavam-na por nomes, dizendo-lhe que voltasse para as ruas onde ela pertencia. Rita estava ali parada, humilhada, o coração partido. Queria ir embora. Mas algo dentro dela recusava mover os pés. Tinha caminhado 2 horas. Tinha guardado esperança numa noite de fome. Não podia desistir agora. No último andar do prédio, Diogo estava no escritório dele a rever documentos. O escritório era grande e elegante, com janelas do chão ao teto com vista para toda Lisboa. Ele tinha acabado de servir um café quando o telemóvel vibrou com uma mensagem da assistente. Senhor, está havendo uma confusão no portão. Os seguranças estão discutindo com alguém. Diogo franziu a testa. Normalmente não se metia nessas coisas. Mas algo fez caminhar até a janela e olhar lá para baixo. E lá estava ela. Rita. De pano azul desbotado, entre 2 seguranças que riam. Diogo não pensou. Não esperou pelo elevador. Saiu correndo. Atravessou o corredor, desceu as escadas 2 degraus de cada vez e rompeu pela porta da frente do prédio. Ei! Ele gritou enquanto corria para o portão. Deixem-na entrar. Os seguranças viraram para ele, chocados. Senhor? Um deles balbuciou. Disse para deixarem entrar. Diogo repetiu, a voz firme como pedra. Apontou para Rita. Ela é minha convidada. As caras dos seguranças ficaram brancas. Recuaram de imediato, cheios de desculpas. 1000 perdões, senhor. Não sabíamos. Diogo ignorou-os. Caminhou direto até a Rita.
Os olhos dela estavam úmidos, carregados de lágrimas que ela ainda não tinha deixado cair. Ela parecia esgotada. Parecia que tinha dado tudo de si só para ficar ali parada. Rita, ele disse baixinho. Ainda bem que veio. Ela olhou para cima, e uma lágrima escorregou pela bochecha. Quase fui embora, ela sussurrou. Diogo abanou a cabeça. Tenho pena. Devia ter dito que você vinha. Venha comigo. Quando passaram pelos seguranças, Diogo virou-se para eles com um olhar frio. Vemo-los mais tarde. Os dois seguranças entreolharam-se nervosamente. Lá dentro, Rita sentiu que tinha entrado noutro mundo. Chão de mármore polido. Paredes com arte cara. O ar cheirava fresco e a limpo de um jeito que ela não sabia que ar podia cheirar. Pessoas de fato passavam por elas a lançar olhares curiosos. Diogo levou até uma sala privada no rés do chão. Era um espaço pequeno e tranquilo, com cadeiras macias e uma mesa de centro. Mandou-a sentar. Quer água? Ele perguntou. Rita assentiu. Estava com a garganta seca. Diogo encheu um copo de água de uma garrafa num canto da sala e lhe passou. Ela bebeu devagar, grata. Diogo sentou-se em frente a ela e sorriu. Fico contente que veio. Não tinha certeza de que viria. Quase não vim, Rita admitiu. Os seus seguranças. Peço desculpa por isso, Diogo disse. Estavam errados. Muito errados. Vou tratar disso. Rita abanou a cabeça. Não há problema, senhor. Já estou habituada. A expressão de Diogo suavizou. Não devia estar habituada. Ninguém devia tratar-te assim. Houve um silêncio longo. Depois Diogo inclinou-se para frente com seriedade. Rita, conta-me sobre a tua vida. Onde moras? Tens família? Rita baixou os olhos para as mãos. Aquela era a parte que ela odiava. A parte onde tinha de admitir que era ninguém, que não tinha nada. Não tenho família, senhor, ela disse baixinho. Cresci num orfanato em Coimbra. Quando fiz 18 anos, mandaram-me embora. Vim para Lisboa à procura de trabalho. Mas tem sido muito difícil. E onde estás a viver agora? Ele perguntou, com gentileza. Rita hesitou. Não queria dizer. Tinha vergonha. Mas havia algo na forma como ele a olhava que fazia ela sentir que podia ser honesta. Durmo num prédio abandonado atrás de um minimercado em Almada, ela disse. Num pedaço de cartão. Diogo sentiu como se o chão tivesse aberto debaixo de si. Ele suspeitava que ela era pobre. Mas não imaginava que era assim tão grave. Rita, ele disse, com a voz carregada de emoção. Não precisas continuar a viver assim. Ela olhou para cima, confusa. Quero ajudar-te, Diogo continuou. Não só com dinheiro. Quero ajudar-te a construir um futuro. Um futuro de verdade. Os lábios de Rita tremeram. Por quê, senhor? Por que quer ajudar-me? Diogo sorriu. Por que me ajudaste quando não precisavas? Por que recusaste o dinheiro que te ofereci? Por que tens um coração bom, Rita? E as pessoas com bons corações merecem coisas boas. Ele fez uma pausa. Vou dar-te um emprego aqui na empresa. No departamento de manutenção. Não é um cargo grande, mas paga um salário mensal fixo. E vou arranjar-te um quarto no alojamento para os funcionários. Um quarto de verdade, com uma cama de verdade. Os olhos de Rita foram ficando mais largos a cada palavra. Mas não é só isso, Diogo continuou. Vou contratar um explicador particular para ti. Alguém que te ajude a preparar os exames para a universidade. És inteligente, Rita. Vi isso ontem. Mereceis ter uma educação. Rita começou a chorar. Não eram lágrimas tímidas. Eram soluços profundos,
pesados, como se tivesse aberto uma comporta que ela tinha mantido fechada durante anos. Toda a dor, toda a fome, toda a solidão que ela tinha carregado sozinha por tanto tempo veio de uma vez. Diogo estendeu a mão por cima da mesa e segurou a mão dela com gentileza. Está bem, ele disse suavemente. Estás em segurança. Já não tens de lutar sozinha. Rita olhou para ele através das lágrimas e sussurrou, obrigada. Muito obrigada. Diogo sorriu. E não precisas de me chamar senhor o tempo todo. Pode chamar Diogo. Rita sentiu, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. A partir daquele dia, a vida de Rita mudou completamente. Diogo cumpriu tudo o que tinha prometido. Deu-lhe um emprego no departamento de manutenção da empresa. O trabalho era simples. Ajudava a limpar a sala dos geradores, organizava as ferramentas e assistia os mecânicos quando precisavam. Não era trabalho glamouroso. Mas para Rita, era o sonho da vida dela. Tinha um salário fixo. Tinha onde dormir. Tinha o que comer. O quarto que Diogo lhe arranjou no alojamento dos funcionários era modesto, mas confortável. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma casa de banho pequena só para ela. Na primeira noite que dormiu lá, Rita ficou deitada na cama a chorar de gratidão. Ela nunca tinha dormido numa cama de verdade. Todas as manhãs, Rita acordava cedo e chegava ao trabalho com um sorriso. Era sempre a primeira a chegar e a última a sair. Não se queixava de nada. Tratava toda a gente com respeito, até os que olhavam para ela com ar de superioridade. E, como prometido, Diogo contratou um explicador para ela. Chamava-se Sr. Ferreira, um professor reformado, paciente e gentil. 3 noites por semana, vinha ao alojamento ensinar Rita matemática, português e ciências. No início era difícil. Ela tinha estado tanto tempo sem estudar que tinha esquecido muita coisa. Mas era determinada. Estudava todas as noites, a ler os livros à luz de um candeeiro pequeno que Diogo lhe tinha dado. De vez em quando, Diogo verificava como ela estava a progredir. Perguntava-lhe como iam as aulas, e Rita mostrava-lhe os cadernos e os exercícios. Diogo ficava sempre impressionado. Ela aprendia rápido. Mas o que impressionava Diogo ainda mais era o caráter dela. Era gentil com todos. Nunca fofocava. Nunca se queixava. Mesmo quando outros funcionários tentavam provocá-la ou gozar da sua origem, Rita só sorria e seguia em frente. Havia uma força tranquila nela que Diogo se encontrava a admirar cada vez mais. Uns 3 meses depois de Rita ter começado a trabalhar na empresa, aconteceu algo que fez Diogo vê-la de um jeito completamente novo. Um dos engenheiros da empresa estava há horas a tentar reparar um gerador. A máquina continuava a desligar e ninguém conseguia perceber por quê. O engenheiro estava frustrado e a suar. Um grupo de funcionários tinha se juntado à volta, a observar e a dar sugestões inúteis. Rita passava pelo corredor com uma vassoura, a limpar a área. Parou e observou em silêncio durante alguns minutos. Depois pousou a vassoura e aproximou-se. Com licença, senhor, ela disse ao engenheiro. Posso dar uma olhada? O engenheiro virou-se com cara de irritação. O que é que sabe sobre geradores? Não muito, senhor, Rita admitiu. Mas trabalhei numa obra uma vez e tínhamos um gerador que fazia a mesma coisa. O problema era no filtro de combustível. O engenheiro revirou os olhos. O filtro está bem. Já verifiquei. Rita sentiu com educação e recuou. Mas um dos outros funcionários, um homem chamado Tiago, falou. Deixe-a tentar. Que mal pode fazer? O engenheiro suspirou e deu espaço. Está bem. Mas não toque nada caro. Rita ajoelhou-se ao lado do gerador e examinou com cuidado. Seguiu o tubo de combustível com os dedos, verificando cada ligação. E então encontrou. O filtro estava entupido de sujidade.
Ela retirou-o com cuidado, limpou com um pano e voltou a encaixar. Tente ligar agora, disse ela. O engenheiro revirou os olhos, mas carregou o botão de arranque. O gerador rugiu e começou a funcionar sem problemas. Os funcionários à volta aplaudiram. O engenheiro ficou vermelho de vergonha. Como soube? Ele perguntou. Rita sorriu. Só prestei atenção, senhor. Nada mais. O que Rita não sabia era que Diogo estava na varanda do segundo andar a ver tudo desde o início. Viu a forma como ela analisou o problema. Viu a forma como tratou a rispidez do engenheiro com elegância. Viu a forma como resolveu o problema sem esperar qualquer reconhecimento. E Diogo sentiu algo quente espalhar-se pelo peito. Era mais do que admiração. Era algo mais profundo. Algo que ele não sentia há muito tempo. Estava a apaixonar-se por ela. Nos meses seguintes, Diogo começou a encontrar desculpas para ver Rita. Passava pela área de manutenção mais vezes do que o necessário. Perguntava-lhe sobre as aulas mesmo já tendo falado com o explicador. Oferecia-se para levar ao alojamento depois do trabalho, mesmo sendo só uma curta caminhada. Rita notava, mas não entendia bem por quê. Achava que ele estava apenas a ser gentil, a acompanhar o progresso dela. Nunca imaginou que um homem como ele, um bilionário que podia ter qualquer mulher que quisesse, se interessasse por alguém como ela. Mas os outros funcionários perceberam. E começaram a falar. Viram como o patrão olha para aquela rapariga. Uma das secretárias sussurrou para a colega. É estranho. Ela é só uma faxineira. Deve estar a usar algum truque, disse outra. De que outra forma teria a atenção dele? Os rumores espalharam-se rápido. Uns diziam que Rita era oportunista. Outros diziam que fingia ser humilde para enganar Diogo e ficar com o dinheiro dele. Alguns até disseram que ela tinha dormido com ele para conseguir um emprego. Rita ouvia os sussurros. Notava os olhares de suspeita e de desprezo. No início tentou ignorar. Mas os rumores foram piorando. As pessoas deixaram de a cumprimentar. Alguns funcionários riam quando ela passava. E uma das funcionárias chegou mesmo a confrontá-la diretamente. Achas que és esperta, não é? A mulher disse, bloqueando-lhe o caminho certa tarde. Achas que pode subir chegando-te a outros? Rita sentiu o rosto arder de vergonha e raiva. Não fiz nada de mal, ela disse baixinho. Claro que não, a mulher escarneceu. É por isso que o CEO anda sempre atrás de ti como um cachorrinho perdido. Rita tentou afastar-se, mas a mulher agarrou-lhe o braço. Escuta bem, ela sibilou. O Diogo está muito acima do teu nível. É um bilionário. Tu não és ninguém. Portanto, seja lá qual for o jogo que estás a jogar, não vai resultar. Ele vai fartar-se de ti. E quando isso acontecer, vais estar de volta às ruas. Que é onde pertences. Rita puxou o braço e foi embora sem dizer uma palavra. Mas por dentro, o coração estava partido. Naquela noite, sentada no seu pequeno quarto, Rita chorou. Pensou em tudo. Pensou nos rumores, nos insultos, nos olhares de desdém. Pensou em Diogo e na gentileza que ele lhe tinha mostrado. Mas também pensou na realidade. Ele era um homem que aparecia em revistas. Que tinha o mundo a seus pés. E ela era uma rapariga que dormia em cartão há menos de um ano. Que história podia existir entre os dois que não acabasse com ela ser magoada de um jeito que não conseguia nem imaginar? Rita secou as lágrimas, abriu o caderno de estudo e começou a estudar. Por que fosse lá o que acontecesse com o Diogo, havia uma coisa que ela tinha aprendido a acreditar: o futuro dela estava nas suas próprias mãos. E ninguém, absolutamente ninguém, ia tirar isso dela. Se esta história te tocou, deixa um like. Porque histórias como a da Rita merecem ser ouvidas.